E aí, beleza, dando continuidade aqui na parte 2, no vídeo anterior, a parte 1, né, dos testes do Mercado Livre. Esse vídeo aqui eu vou estar explorando um pouco mais, né, aqueles testes lá que a gente definiu. No vídeo anterior a gente viu os cenários de sucesso que a API responde, né, a gente viu todos os cenários. E a gente está tentando aí seguir um fluxo, tá? De teste, né, que eu defini 10 testes aí pra gente fazer na API. A gente viu no vídeo passado a validação aí, né, e também os cenários de sucesso da API. Nesse vídeo aqui, né, vamos continuar falando aí, né, sobre a validação de parâmetros. Eu abordei um pouco esse tópico no vídeo passado indiretamente, né, porque não tem como não falar de um sem falar de outro, né. Às vezes eu estou aqui falando sobre a validação de parâmetros e do nada eu falo sobre o status code HTTP, que também aí é o que a gente está analisando, tá? Então não tem para onde fugir, a gente sempre vai acabar falando de um ou de outro, tá? Se eu entrar aqui, a gente vai ver, né, o que é que a gente faz na validação de parâmetro. Então aqui na validação de parâmetro, a gente vai garantir que a API rejeite entradas mal informadas antes de executar qualquer lógica interna, né? Então, antes de executar aquele pipeline lá de download, extract e output, e até na hora de conferir o cache, né, com base na query, a gente vai ver aí, né, se os campos, né, da requisição, o esquema da requisição, né, no caso aquele conteúdo passado no body, ele está de acordo, né? Então o PyDentic aí ele sempre valida e em casos de erro, né, ele retorna 422 automaticamente, sem que o pipeline seja acionado. Então essa validação acontece, tá? Vamos entender aí como ela acontece. Então, por exemplo, vamos entrar lá no nosso Postman em paralelo com o VS Code. Eu já limpei os logs, né, que a gente estava trabalhando aqui nesse terminal no vídeo anterior. E a gente vai entender, né? Eu estou aqui com aquela última requisição que a gente fez no vídeo anterior também, que eu mostrei todo o esquema da API, né, e todos os filters, todos os fields e o limite aí que a gente pode estar passando na requisição dentro do body, ok? Então, essa validação de parâmetros, né, como eu disse, a gente tem um esquema muito bem definido e tudo que está fora desse esquema aí, né, ele acaba dando erro e a gente retorna uma exceção com erro, né, de 422. Então, vamos estar explorando isso aqui melhor, né. Vamos manter essa query notebook gamer aqui, só que a gente vai passar um filter que não existe. Eu já preparei ele aqui, tá? Por exemplo, o filter color, né, que seria a cor, não existe, né? Então aqui na regra do negócio do Mercado Livre, né, o esquema não inclui color nos filters, tá? Então, por exemplo, se a gente apagar os fields aqui e o limite também e deixar só esse campo filters e a query também sendo obrigatória, tá? Senão eu apagaria ela também pra gente tá vendo essa mensagem de erro. E agora se eu mandar uma requisição aqui, né, pro Mercado Livre com esse parâmetro inválido, né, que é o que a gente está abordando nesse teste, a gente vai se deparar aí com o erro 422 muito bem detalhado, né? Vou estar enviando e aqui nosso servidor já respondeu com 422 a essa requisição, tá? E aqui está a resposta dele, tá? Como eu disse, muito bem detalhada. Tem um campo detail aqui, dentro dele tem o tipo, né, da exceção. E aqui também até aponta, né, o local onde isso foi passado. Então, dentro do body, né, da requisição, dentro do campo filters e o color, tá? E aqui a gente vê até o input, né, que é o valor passado ao color, né? Então, é isso, né? Basicamente todo campo que não está passado no esquema, né, não está definido, não vai ser validado e reconhecido pelo PyDentic, né, aquela biblioteca que tem dentro da aplicação. E vai retornar esse erro aí, né? Então a gente já está indiretamente vendo também os cenários de erro, né? Então aqui nessa validação de parâmetros a gente vai ver tanto os cenários de erro como também os campos obrigatórios, tá? E também os tratamentos de exceções internas, né? Que a gente já está observando aqui. Agora que a gente viu aí um filter inválido, vamos passar aqui, né, pro fields, né, para entender também que o PyDentic, quando encontra um campo que não está passado dentro do esquema, né, por exemplo, eu vou adicionar aqui vendas, né,
vendas dentro de fields, esse campo aqui não existe em fields, tá? Então, se eu mandar aqui, ele vai retornar um 422 pra gente, muito bem detalhado. Tem o tipo do erro, onde está o erro, né? Body fields, né? E é isso, também aparece uma mensagem aqui, o input, né? Que é o valor da chave que a gente está passando, né? Que não existe. E aqui ele até mostra, né? Os campos que existem e que podem ser passados como fields. Observe também que o servidor aqui ele respondeu com 422, tá? Então esses erros aí de requisição de campos que não existem, né, coisas inválidas, a gente sempre vai estar retornando 422. Então é isso, né? Esses aí são tratamento de parâmetros inválidos da requisição da API, tá? Então a gente já pode marcar essa validação de parâmetros aqui como OK também, né? Agora, campos obrigatórios, a gente já falou, tá? No vídeo passado a gente abordou que os campos obrigatórios que a gente tem aí na hora de passar na requisição é somente a query. Então a gente já pode dar um OK aqui também e vamos refrescar nossa memória, tá? Então aqui, por exemplo, se eu passar só fields, né, e não passar uma query, por mais que esse fields aqui não exista, tá? Mas se eu passar um title que existe, eu vou enviar, vai retornar um 422 e vai falar aí, né, o detalhe do erro, né, que está faltando dentro do body a chave query, né? Então está faltando a gente passar um termo de busca, né? Até porque não faz sentido em um módulo de web scraping você não tem um termo de busca, né? Você vai estar buscando pelo que, né? No caso aqui do Mercado Livre, e eu acredito que na maioria dos módulos é assim também. Você vai precisar de um termo de busca, então acaba sendo aí quase uma regra global, né, para os módulos dentro dessa API seguirem, ok? Então é isso, campos obrigatórios aqui podemos dar um ok. E agora vamos entrar em uma parte interessante que é a de permissão e autorização, tá? Essa parte aqui é o que? É a questão de segurança, tá? Então se a gente for dar uma lida melhor, né, no que eu pedi para o Cláudio aqui falar pra gente, permissão e autorização, né? Vamos demonstrar que nenhuma requisição chega ao módulo sem uma API Key válida, né? Então aqui o método que a gente escolheu como barreira de segurança, né, para qualquer pessoa, né, qualquer pessoa não pode ter acesso à nossa API, né, portanto não pode ter acesso aos nossos módulos. Então a gente define um API Key, né? Essa API Key no momento ela vale para todos os módulos de toda a aplicação, né? Então essa API Key é definida aí nas variáveis de ambiente da raiz do projeto, né, da API. Então quem tem a chave e acessa um módulo consegue acessar os outros também, tá? Vamos entender como isso aqui está funcionando no módulo do Mercado Livre. E aqui também vamos ver, né, removemos o header. Então vamos remover esse campo aqui, né, essa key do header, que é a XAPI key, e mostramos que o middleware bloqueia com 401 antes mesmo de FastAPI processar o body, né? Então a gente lidou aí, né, agora com a validação de parâmetros e os campos obrigatórios, que eles retornam para a gente erros aí com o status code 422, tá? Então aqui falando de status code, a gente já vai tratando esse aqui também, tá? A gente vai falando dos outros e, como eu disse, não tem como não citar os outros indiretamente, tá? Então, quando eu terminar de falar de todos os status codes, eu vou marcar esse aqui como ok, tá? Não vou falar desse aqui especificamente, pois a gente já está tratando dele indiretamente. Então, bora lá, né, aqui para a gente testar o que acontece, né? Lembrando que eu tratei dessa questão de middleware, de API Key e dei todos os detalhes nos vídeos de visão geral. Porém é aquilo, né? Se você preferir optar ler texto, ler documentação e não me ver explicando, né, que demora muito, você vem aqui, né, nessa pastinha de DevTools aqui na esquerda, entra em Docs e aqui é o arquivo visãogeral.md que detalha aí todo o projeto, tá? Incluindo esse middleware. Então, para a gente entender aqui, né, a gente vai passar uma query válida, né? Então eu vou voltar aqui. E a gente não vai passar nem filters nem fields, tá? Porque eu só quero testar. Então eu vou passar aqui, por exemplo, mouse longtech, né? O nosso termo de busca é um mouse longtech. Longtech. Não sei se tem esse no meio. Acredito que não, né?
seja só long, assim. Aí beleza, né? Essa API key, no caso, ela é passada no header, tá? E vamos ver aqui no código, né? No VS Code, que a API key é definida aqui na env, né? Aqui na .env da raiz, e essa aqui é a API key, tá? Então, se você não tiver o valor que está sendo definido aqui nessa linha 1, para fazer requisição a essa API, você não vai ter acesso, tá? E vai retornar o erro 401, como a gente viu ali agora, tá? 421. Então, vamos ver aqui, né? Aqui no caso, a gente já estava trabalhando com a API key implementada, né? Se a gente vir aqui no headers do Postman, a gente vai ver aqui, né, que a gente já está passando o API key e aqui está o valor, tá? E no caso, se vocês olharem aqui para a esquerda, é o mesmo valor, então tá dando certo, tá? Mas, por exemplo, se a gente remover o último caractere aqui, que é a letra T, né? E a gente fazer a requisição agora, a gente vai ter um erro aí 401, né, que a gente não está autorizado a enviar requisições por conta que a gente não tem esse fator aí de autenticação que é a chave da API, ok? Então aqui o sucesso é false, né? O erro está aqui, código inautorizado, e a invalidação apresentada aqui na mensagem, né, que a gente não tem acesso à API key, tá? Então, é o método de segurança que a gente está usando aqui nessa API, tá? E o mesmo vale se, tipo, não existir API key nenhum. Então, eu vou estar desativando aqui e no body eu vou enviar novamente. Então, aqui, deu o mesmo erro novamente, ok? Já se eu acionar aqui e adicionar aquele caractere T de novo, a gente vai ter o sucesso aí, né, de raspar o mouse long tech, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, o response vindo e eu já volto. Então, beleza, né? Ele já deu response pra gente. O processo durou 58 milissegundos, né? Vamos arredondar para 1 minuto. Mas é só para mostrar para vocês que não tem como acessar a API sem uma API key passada no header, tá? Então, é isso, né? A gente já viu aí o fator de permissão e autorização, beleza? Os cenários de erro, automaticamente a gente já está vendo aí, né, todos os cenários de erro. Os cenários de erro são quando a gente passa, né, como requisição parâmetros e campos inválidos, tá, que não são reconhecidos pelo PyDentic, que é definido aí, né, na regra geral do Mercado Livre, né, no map.md da raiz do Mercado Livre. Você pode entender melhor sobre isso. Se não, eu te convido a assistir os vídeos aí que eu expliquei sobre o módulo do Mercado Livre com especificações bem técnicas, tá? E também os outros cenários de erro são quando a gente não tem uma API key para acessar essa API, né? Como eu mostrei aqui agora. E além desses cenários de erros, né? A gente pode ter cenários de erro, né, que não são erros técnicos, mas quando, por exemplo, a gente procura um termo de busca no Mercado Livre que não existe, tá? Mesmo que o nosso servidor aí, ele vai estar aceitando, né, você tem a API key, você está passando ali essa requisição, né, o payload de forma correta, ele pode simplesmente não retornar nada no response, né, por conta que não achou o termo. Então, por exemplo, no momento não me vem nada na cabeça que não exista no Mercado Livre, mas se eu pesquisar tipo um monte de caracteres, né, isso aqui é válido, tá? Isso aqui para aplicação tá válida, essa requisição aqui tá ok, tá? Então a gente pode estar mandando, porém a gente não vai ter nenhum resultado, tá? Se vier o resultado para isso aqui, a gente batiza o cache dele de Highlander, tá? Porque não tem como vir nada aqui. Vamos observar aqui, né, que nossa API vai responder com status code 200, tá? Aqui no servidor, com o vcorn rodando aí. E tá processando, né? Vamos ver o resultado, provavelmente vai ser vazio, tá? Um results aí vazio. Eu vou voltar quando... Aí, beleza? Então pronto, né? Por incrível que pareça, veio
Vamos batizar de Highlander então, né? Porque veio 43 registros dessa query maluca que eu fiz, tá? Mas vamos imaginar, né, que nesse exemplo que eu tentei dar, que você pesquise um termo que não existe no Mercado Livre, né? Então, aí ele retornaria, né? Não é um erro, né? A gente não trata como um cenário de erro, porém, é quando não vem nenhum resultado pra gente, né? Então, a API pode responder com resultado vazio também, ok? Vamos dar continuidade aqui, né? Já podemos marcar os cenários de erro como ok, tá? E status code HTTP, né? A gente pode marcar como ok também, que a gente já tratou aí do status code 200, o status code 401, 422, né? E agora, né, estrutura do JSON retornado, né? A gente pode marcar isso aqui como ok também, porque a gente já viu aí, né? Eu já expliquei bastante na parte 1 sobre o JSON que é retornado, né? E também o JSON aí que é projetado para vir com base nos fields que a gente passa, entendeu? E performance em o tempo de resposta, tá? A gente já viu aqui também, né, o tempo de resposta da API, né? Que ele é muito variado, mas ali a gente consegue, né, manter uma performance na casa do 1 minuto, né, por requisição. E como eu disse, né, eu vou reforçar aqui novamente, que essa API, né, especificamente no módulo do Mercado Livre, que a gente está gravando esses vídeos agora, a gente depende de terceiros, né, então a gente depende muito do Mercado Livre, né, como vai ser esse fluxo que a gente vai lá e fazer a paginação e extrair, isso depende também do Mercado Livre. Tá? Mas aqui na API, né, você também pode ver na documentação que a gente já faz de tudo, né? A gente já implementa boas práticas aí, tanto de código quanto de arquitetura, para a API ficar aí bem funcional e rápida, tá bom? E as requisições simultâneas aí, né, que vamos tratar sobre a concorrência de requisições da API, né? A API trabalhando em mais de uma requisição simultaneamente, né? Que essa é aí uma das maiores preocupações que a gente tem quando a gente faz uma API. Então, para a gente fazer isso, né, eu já dei uma configurada aqui tanto no VS Code como no Postman. Aqui no Postman eu fiz uma coleção, tá, do Web Scraping API, que a gente vai estar armazenando nossos testes aqui, né. Como podemos ver, enumerado aqui, temos 10 requisições, tá, de 1 a 10. Todas elas apontando, né, para o endereço aí, né, no localhost, naquele modelo que a gente estava usando agora há pouco, né, web scraping barra marketplace barra mercado livre, tá? E eu vou estar aqui disparando requisições simultâneas, tá, para minha própria máquina. Eu vou ser bem generoso, né, por conta que minha máquina não aguenta tanta requisição simultânea. Para isso aí já entra mais uma questão de infraestrutura, mas eu quero demonstrar aqui, né, que nossa API tem sim capacidade de responder requisições simultâneas, tá? Para isso eu vou estar dando um run aqui em teste 1, né? Depois eu vou aqui em performance, tá? Acredito que um número legal para a gente colocar de usuário virtual aí mandando requisições são 2, né? E vamos colocar como 1 minuto de duração, beleza? Então aqui, basicamente, a gente configurou, né, o teste de performance. A gente definiu 2 usuários virtuais simultâneos rodando em 1 minuto em carga fixa, tá? Isso significa que durante esse 1 minuto, 2 consumidores vão usar a API ao mesmo tempo, de forma contínua, sem pausa, né? Sem pausa entre as requisições. Isso aqui é basicamente para a gente fazer uma simulação simples que nossa API, né, consegue responder sim corretamente sob uso paralelo, beleza? Então, antes de tudo aqui, preciso chamar a atenção aqui na pastinha da esquerda, no VS Code. Nosso vcorn ainda não está ligado, tá? Vou estar colocando aquele comando que eu falei no teste parte 1, tá? Pra gente estar ligando. O vcorn main _app, aí traço reload. A gente já vai estar conseguindo executar aqui localmente. E após isso, eu quero mostrar o seguinte, a gente vai estar executando essas requisições aqui sem cache, tá? Então, se a gente entrar aqui na pastinha de infra, né, deixa eu maximizar, em cache eu apaguei todos aquele cache que a gente tinha, tá? Pra gente tá vendo aí os caches sendo criados por esse teste aí, né, que eu vou estar fazendo de requisições simultâneas, beleza?
Então vou minimizar aqui e já posso dar um run, tá? O Postman está falando, né, que minha máquina aqui não aguenta, né, essa configuração aqui que eu estou colocando de Virtual User, mas a gente vai ser teimoso e rodar, tá? Vou estar dando um run aqui agora, ele já está startando, e aqui a gente vai conseguir observar, né, em cenário de sucesso, as requisições sendo aceitas aí no status code. Já está rodando aqui, né? Já tem 12 segundos que está rodando. E vamos ver o resultado, tá? Vou estar pausando aqui e pulando para o final. E após processar um pouco aqui, né? Tivemos um cenário de erro, né? Que já era esperado por conta que minha máquina não é um puta de um servidor, né? Então não tem como a gente fazer tantas requisições assim, né? Bem que o Postman já estava avisando, né, que a minha máquina talvez não aguentaria, né? Então, basicamente, né, o teste de performance encontrou a limitação de recursos da minha máquina, né? E, como eu disse, era o que era completamente esperado, já que a gente está rodando tudo em ambiente de desenvolvimento, né? Mas agora, em um ambiente de produção, em um servidor VPS dedicado e preparado para isso, né, o cenário é completamente diferente, né? E o servidor tem esses recursos aí exclusivos para APIs, né, sem competir com o sistema operacional, né, porque ainda tem essa competição que é levada em consideração. E também todo o hardware que eu estou usando no momento, né? Como podemos ver aqui na minha área de trabalho, eu estou gravando ao mesmo tempo e eu ainda estou com duas contas do Chrome aberta aqui e o editor de código. E além disso, né, observamos aqui no meu terminal erros, né, que vemos aí, né, como eu já tinha chamado a atenção para isso, que quando a gente tenta enviar tantas requisições simultâneas para o Mercado Livre, ele pode bloquear a gente. E foi o que aconteceu aqui agora, né? Aqui vemos que o sistema de Hatchery, né, entrou em ação para a gente tentar fazer as requisições. Porém, o Mercado Livre ele bloqueou a gente temporariamente, né? E isso é comum em Scrap, né? Os sites detectam acesso automatizado e retornam páginas vazias. O downloader tentou 3 vezes, né? Conforme configurado, como vemos aqui. E, após esgotar as tentativas, encerrou com erro, né? E em produção isso é tratado com delays maiores, né, entre as aquisições e a rotação de user agents, né, como definido lá no configuration. Então aqui basicamente o Mercado Livre bloqueou a gente, né, e o downloader tentou 3 vezes após esse bloqueio. Na terceira tentativa, aí sim ele desiste e retorna erro para a gente, tá? Então a execução, né, aqui na minha máquina não foi um sucesso, tá? Por conta, né, que eu já disse, a gente está rodando em uma máquina, mas um servidor VPS, o cenário seria outro, tá? Mas vamos ver outra alternativa aqui, né, para a gente testar isso aqui em sequência, né, já que a gente não consegue testar simultaneamente, né? Então, o melhor caminho que a gente encontrou, né, para testar essa questão de requisições simultâneas, né, ou pelo menos com um pouco de intervalo entre as requisições, foi rodar em modo funcional, né, aqui no Postman, né. E o que é que vai acontecer aqui? A gente vai executar todos os cenários de teste em sequência, né. Então todas essas requisições aqui vão ser disparadas em sequência e não simultaneamente, tá? E cada requisição ela vai representar um caso diferente, né, desde o mais simples até os cenários de erro e validação, né. Então aqui eu vou estar dando um start run, né? Start run, né? E a gente vai estar vendo aqui, né, no meu terminal do VS Code, a gente respondendo requisição. E eu também quero que fique atento, né, à pastinha de cache aqui nos caches sendo criados. Vou estar dando um start run aqui agora, start run. E ele está processando. Eu já volto quando tudo estiver sendo processado. E aparentemente nosso teste aí em sequência não vai dar certo, por conta que as requisições que a gente tentou fazer aí simultaneamente, né, e falhou há pouco tempo atrás no Mercado Livre, né, eu havia comentado que ele tinha bloqueado a gente e foi o que aconteceu, né. Agora testando em sequência aqui, nossa primeira requisição, né, ao Mercado Livre, né, da nossa API,
Não, vai dar certo, né? Ele já respondeu aqui pra gente, né, que o Mercado Livre bloqueou a gente, né? O downloader tentou baixar o conteúdo das páginas 3 vezes, né, da primeira requisição, e não conseguiu e falhou, né? Por isso a gente teve um status code aí 422 e agora a segunda requisição está sendo processada, porém o cenário vai acabar sendo o mesmo. Então, para os 10 aqui, a gente falhou, tá? Mas não por conta de API, não por conta de infraestrutura, por conta do Mercado Livre, tá? Porque a gente tentou agora há pouco fazer muitas requisições simultâneas e acabou que ele bloqueou meu endereço de IP, tá? E eu já havia chamado a atenção para isso, eu falei que era totalmente possível. Por isso, quando a gente está testando essa API aqui, né, que mexe com terceiros, a gente tem que pensar bastante antes de executar esses testes simultâneos, pois pode acontecer sim esse bloqueio, tá? Então aqui eu diria que a gente não tá ok, né? Então a gente no ok, tá? No ok ou mid, tá? A gente sabe que a API aguenta sim essas requisições simultâneas, né? Mas aí vai depender da infraestrutura, ok? Minha máquina não conseguiu rodar, mas a gente sabe aí que no código interno dessa API a gente tratou de boas práticas, né? Boas práticas essas que a gente viu lá, né? As responsabilidades delas nos vídeos de visão geral e também falando sobre o map MD do Mercado Livre, tá? E o tratamento de exceções internas, né? A gente acabou de ver um exemplo disso, que as exceções internas são mostradas aqui, né? Via logs de servidores e também aqui no meu caso, né? Esses logs aparecem no terminal, né? Então, por exemplo, o downloader ele sempre avisa quando a gente sofre um bloqueio, né? E aí ele tenta novamente até atingir a terceira vez. Só que todas essas vezes, se caso ele falha, ele mostra essa exceção interna, tá? E uma exceção interna é o que é tratado para gente que é desenvolvedor, né? Para gente que está ali na parte do infra. Essas exceções internas não são mostradas para o usuário final consumidor da API, tá? Observamos aqui, né, como nosso teste ainda está rodando, né, em sequência, a gente está falhando e está mostrando aqui, tá? Então é isso, né? Acredito que eu cobri aqui, consegui cobrir pelo menos esses 10 tópicos dos testes que a gente separou para fazer aqui no módulo do Mercado Livre, tá? Eu diria que foi um 9/10, né, por conta que a gente não conseguiu fazer os testes aí das requisições simultâneas por conta de terceiros, tá? E também por conta da minha máquina, mas principalmente por causa de terceiros, por conta que o Mercado Livre bloqueou a gente, tá? Primeiro a gente testou de forma simultânea e minha máquina não aguentou, tá? Por conta que eu estou com muitos programas abertos, por conta que minha máquina não é dedicada, não é um servidor VPS preparado para ficar recebendo tantas requisições, né, executadas em 1 minuto, tá? E a consequência dessa primeira tentativa de requisições simultâneas foi um bloqueio do Mercado Livre que impediu a gente de prosseguir aí no modelo de teste sequencial, né, para a gente tentar fazer as requisições ali em um curto intervalo de tempo, tá? Então é isso, né? Esse aí foi nossos testes dedicado aí a falar sobre o módulo do Mercado Livre e também sobre a API, né? E sua estrutura e infraestrutura, tá? Muito obrigado, é isso. E nos próximos vídeos, provavelmente, né? Eu vou estar falando aí como você pode criar um módulo, igual eu criei o Mercado Livre, em um fluxo agêntico, tá? É isso, muito obrigado.